Salve alvinegros, alvinegras e amantes de futebol, que esse Estrela Solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, de antemão eu peço a vocês que puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama a Estrela Solitária de General Severiano, tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos ao vídeo principal, meus amigos. Bom, esse é um vídeo que é interessante trazer para vocês, é uma entrevista que o Luiz Henrique deu pro programa Seleção Sport TV, do canal Sport TV fechado, né, do canal Globo. Falando sobre alguns assuntos aqui, foi uma entrevista rápida, mas eu acho que é interessante eu trazer para vocês aqui. Feito algumas perguntas e também, né, na sexta-feira, em conjunto com a convocação, né, do Luiz Henrique, muito merecida, muito justa, para a seleção brasileira. Ele, total alegria ali, né, felicidade naquele dia ali, pela convocação. Foi bem bacana de ver o vídeo. Eu fiz inclusive um short aqui no canal em duas partes. Uma da reação do elenco do Botafogo, que estava junto com ele quando passou a convocação ao vivo na TV. E todo mundo feliz, comemorou, abraçou com ele. Linda imagem. E depois algumas palavras dele mesmo sobre essa convocação e a expectativa dele aqui no Botafogo. O quanto ele está feliz aqui jogando pelo nosso time e tal. Muito legal também. Dois shorts ligados à convocação do Luiz Henrique. Aí foram feitas algumas perguntas para o Luiz Henrique nessa entrevista sobre a situação física dele, sobre se ele se lesionou contra o Palmeiras, né? Ele respondeu o seguinte, abre aspas: não foi lesão nenhuma não, só foi uma dorzinha que tem nas duas panturrilhas, mas está tudo tranquilo, já posso estar apto para o próximo jogo. Ou seja, tem totais condições ou muito boas condições de jogar contra o Bahia no domingo, né? Depois foi perguntar para ele sobre jogar no Brasil, né? Perguntaram para ele que geralmente os jogadores, quando jogam na Europa, principalmente em grandes ligas, né, geralmente tem mais visibilidade e mais chance de ser convocado pela seleção brasileira. Mas o Real Betis era meio que um time de segundo escalão ali na Espanha, né? E aí falaram para ele que aparentemente o Botafogo teve muito mais peso e deu muito mais condições para ele ser visto e convocado do que se ele tivesse no Betis ou em algum outro time que não seja um dos gigantes ali na Espanha. Aí ele respondeu o seguinte, abre aspas para o Luiz Henrique: minha volta para o Brasil deu mais visibilidade para a seleção brasileira no Botafogo. Estou muito bem, jogando muito bem, todo mundo me olhando, Dorival, Europa, todos. Me deu mais visibilidade sim aqui no Brasil. Depois perguntaram para ele em relação a outros jogadores, né, que o Brasil tem boas opções hoje para as pontas ali, jogadores de alto nível, muito técnicos. O que ele achava disso, né? Dessa concorrência, digamos assim, pela posição dele. Ele respondeu o seguinte, abre aspas: enxergo isso muito importante, porque no Brasil tem muitos jogadores bons de pontas, tem eu, Savinho, Estevão, muitos caras bons. Está sempre em evidência, olhando para os atacantes. Por isso enxergo assim. Somos jogadores de habilidade e velocidade de ir para dentro. Por isso que está muito em evidência. Aí depois perguntaram em relação à mudança dele de jogar no meio e jogar na ponta, né, que ele conseguiu se desenvolver muito melhor jogando pela ponta direita, que é onde ele começou a jogar, onde ele se destaca, né? Em alguns momentos dos jogos, quando ele não estava tão bem encaixado no time, ele jogava por dentro e às vezes ficava muito ofuscado nas partidas, né? Não fazia metade do que ele faz quando joga pela ponta direita ali, que é o lugar dele. Aí ele falou o seguinte, abre aspas: perguntaram também se foi um pedido dele de jogar mais pela ponta direita ou se pedido dele para Arthur Jorge, no caso, se ele chegou, sou melhor aqui e tal, ou se foi algo natural, né? Se foi algo treino a treino, jogo a jogo, que foi maturando ali de forma mais natural, sem ele indagar nada pro Arthur Jorge, né? Aí ele respondeu o seguinte, abre aspas: foi naturalmente, partiu mais de mim no decorrer dos jogos. Me sinto melhor ali jogando pela ponta, não que eu não saiba jogar por dentro. Nos jogos e treinos vinha correndo mais pela direita, por isso que deu certo. Já falei para ele, o Arthur Jorge, que me sinto mais confortável ali. As lesões também me ajudaram a jogar mais pela ponta direita. Aí depois perguntaram para ele planos de Europa, no caso, se ele pretende voltar, quando ele pretende voltar, ou seja, se na virada do ano ele já quer voltar, tal, ou se ele está feliz no Botafogo, qual que é a ideia dele nesse momento, né? Voltar para a Europa o quanto antes ou tentar ficar mais tempo no Botafogo. Aí ele respondeu o seguinte, abre aspas: tenho sonho sim de voltar ao futebol europeu, mas posso fazer minha vida também no Brasil. Não penso muito agora em Europa, em estar lá, em ganhar dinheiro.
Aqui no Brasil também tem isso. Posso me destacar no Botafogo como estou me destacando. Quero fazer minha carreira no Botafogo, ganhar títulos para o Botafogo, que merece muito. A torcida merece muito, por isso não penso tanto em estar lá fora. Nesse momento, basicamente, fecha aspas. Isso aqui foi bem animador, meus amigos. Porque assim, começo do ano, alguns cogitavam até ele ir embora em junho. Aí ele começou a arrebentar, vai ficar até o final do ano. E agora essa fala dele aqui, falando que ele não tá tão desesperado de voltar para a Europa, que ele tá muito bem, muito feliz aqui, que ele quer ganhar títulos pelo Botafogo, é bem animador. Essa postura aqui, acho que dá a acreditar que ele não deve ir embora em janeiro, né? Já na virada do ano, no início de 2025, que ele pode ficar mais tempo aqui no nosso Botafogo. Isso é bem animador. E a última pergunta foi em relação ao que ele espera do São Paulo, né? Que vai ser nosso adversário nas quartas de final da Libertadores. Inclusive eu gravei um vídeo aqui anterior, dei uma passadinha aqui, justamente falando do São Paulo ali, que eu assisti o jogo da classificação do São Paulo sobre o Nacional do Uruguai, o que eu penso, o que eu espero para essa partida ali, alguns detalhes do São Paulo, dados históricos do São Paulo na Libertadores nos últimos anos, então acho que está bem interessante, dê uma passadinha lá para vocês também ficarem por dentro ali do que aguarda a gente com o São Paulo nas quartas. Aí perguntaram para ele, né, o que ele achou de São Paulo nas quartas e tal, nas quartas da Libertadores. Ele respondeu o seguinte, abre aspas: quando acabou o jogo com o Palmeiras, já sabíamos que provavelmente iríamos pegar o São Paulo, adversário dificílimo, ainda mais na casa deles. Vamos encarar como decisão difícil, como foi contra o Palmeiras. Todo jogo no Brasil é difícil demais. Vamos encarar, mas sabemos o nosso potencial. O que podemos fazer nesses jogos é estar tranquilo e fazer o nosso melhor quando chegar a hora. Fecha aspas. Então, meus amigos, essa aqui basicamente foram as palavras do Luiz Henrique, né, na entrevista ali. Eu achei bem bacana, assim, foi bem sucinto, né, a entrevista foi rápida até. Talvez geralmente a entrevista até mais duradoura com outros jogadores ou com técnicos. E assim foi por live, né? Ele não teve presente no programa lá fisicamente, foi por gravação. Ele estava na tela ali no CT Lunier, provavelmente, porque ele estava com a camisa regata de treino ali, a mesma camisa de quando do vídeo que mostra quando ele foi convocado. Então do CT Lunier ele gravou essa entrevista, então foi rápida provavelmente por causa disso. Ele provavelmente devia ter outros afazeres ali, treino, algum exercício específico durante o resto do dia. Então foi bem sucinto, mas foi bem bacana. Esclareceu vários pontos, né? Esclareceu o ponto do situação física. Eu já tinha falado aqui antes, o Arthur já tinha falado que não tinha sido nada grave, mas foi legal ver ele falando com as palavras dele. Que ele tá zero bala ali, que foi só um incômodo na panturrilha, mas não chegou a ser uma lesão. Contra o Palmeiras ele pode jogar o próximo jogo. Sobre jogar no Brasil, e assim, esse link da seleção brasileira, né, do Botafogo, esse negócio também dele não estar desesperado para voltar para a Europa, dele estar muito feliz aqui e ver possibilidade de prolongar seu tempo aqui no Botafogo, né? Ele falou que quer ganhar títulos pelo Botafogo, tá muito empolgado aqui de estar jogando no Botafogo, tem que ser muito animador também, que era uma preocupação de muitos da torcida, né? Se ele poderia, na virada do ano, ele já zarpar. Então deu a entender que ele não tá pensando nisso agora e que ele pode ficar assim até o ano que vem, quem sabe, mais tempo do que a gente esperava. Então, muito animador. E uma postura também bem sensata, né? Bem humilde, falando em relação ao jogo contra o São Paulo nas quartas da Libertadores ali, bem sereno. Falou assim, tem que respeitar, jogo difícil e tal. São Paulo, grande equipe, mas a gente tem ponto de potencial e vamos tentar buscar. Então, bem bacana. Deixe mais comentários que vocês pensam. Se concordam, discordam, se algum de vocês viu em loco, ao vivo, essa entrevista do Luiz Henrique aqui. Eu achei bem bacana, fiquei bem feliz com a postura dele e com tudo que está acontecendo no nosso Glorioso, né? Acho que nessa semana não tem como você ficar pé da vida com nada ali em relação ao Botafogo. Assim, eu tô gravando esse vídeo aqui antes do jogo contra o Bahia, né? Não sei como que vai ser o jogo contra o Bahia. Talvez o Botafogo jogue até com um time bem misto, bem esperado até que jogue, então, mesmo eu tô falando, gravando esse vídeo sem saber o resultado do jogo com o Bahia, mas ainda assim, o jogo com o Bahia não vai acabar com a nossa alegria depois dessa sequência de espetáculos que a gente teve proporcionado pelo nosso Glorioso, né? Não é uma rodada de brasileiro que vai queimar o nosso clima, com certeza. Depois de tudo que a gente tem conquistado aqui em jogos gigantes. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!